Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo oficial de 2024. Saiu aí no dia primeiro, no dia segundo, no dia 2 de janeiro, o react da retrospectiva de 2023, mas foi um corte da live do dia primeiro, né? Então esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando mesmo, exclusivo aqui pro canal. E a gente vai falar sobre a seleção brasileira, que no momento está sem treinador de novo. Tivemos aí na semana passada ainda, né? Na semana passada, no ano passado, o anúncio da renovação do Ancelotti com o Real Madrid, vai continuar lá até 2026, então não vem mais para a seleção brasileira, que era prometido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que o Fernando Diniz ia ficar até o meio do ano que vem e o Ancelotti ia assumir depois da Copa América. O Ancelotti vai ficar no Real Madrid até a Copa do Mundo de 2026, vai sair ele provavelmente faltando um mês para começar a Copa, e óbvio que ele não vai assumir a seleção brasileira. E aí, quem é que vai assumir agora? O Diniz vai ficar? Não, o Diniz foi demitido hoje. Ontem já estavam saindo notícias aí quando o Edinaldo Rodrigues voltou à presidência da CBF, porque ele tinha sido retirado, né? Ele tinha sido afastado do cargo de presidente por conta de uma eleição que, segundo o TJRJ do Rio de Janeiro, não teria sido legal a eleição, não teria sido feita de forma correta, e aí tiraram ele do cargo de presidente. Aí o STF veio a intervir lá com o Gilmar Mendes e colocou ele de volta como presidente. E ele chegou falando que queria ver o Dorival, que o Dorival seria o nome favorito. E hoje o Diniz foi demitido, ele que estava ali como interino, ele ainda trabalha também no Fluminense, né? A sorte dele é que ele não saiu de lá, né? Conseguiu lá ganhar a Libertadores. Teve agora um fracasso no Mundial, de certa forma, não acho que tenha sido um fracasso porque a derrota era esperada. O placar, sim, poderia ter sido evitado, mas como os torcedores estão justificando, foi um gol contra e um gol dado. Um gol dado ali no começo, com 40 segundos. Mas mesmo assim, foi uma atuação que poderia ter sido evitada muito por conta do Diniz, inclusive não do time. Tirando as falhas individuais, é claro. Mas o trabalho do Diniz na seleção foi péssimo até aqui. O ano de 2023 na seleção brasileira foi horroroso, o pior ano da história talvez da seleção. Claro que você vai pegar 2014, inclusive completa 10 anos do fatídico 7-1 agora, né, em 2024. O 2014 teve 7-1, teve toda a vergonha que foi perder a Copa do Mundo dentro do nosso país. Só que em termos de números, né, foi o pior ano da história da seleção, foi 2023. É que não teve nenhuma competição acontecendo, né, a não ser as eliminatórias, que ainda pode recuperar, e inclusive se acabasse agora o Brasil iria, nem que fosse pela repescagem, já que vai ter 48 seleções na próxima Copa e não mais 32, então vai metade, mais da metade, e a metade, agora vai quase todo mundo aqui da América do Sul, né? De 10 seleções vão se classificar 7, se não me engano a oitava vai para a repescagem ainda, ou seja, só duas vão ficar fora, com certeza serão Venezuela e Bolívia, né? Embora o Paraguai esteja fazendo força para ficar fora também o Peru. Mas é isso, o Brasil perdeu mais jogos do que venceu em 2023, no total foram 5 derrotas, não todas com o Diniz, porque o Ramon Menezes treinou um período lá nos amistosos antes das eliminatórias, foi péssimo também, aí o Edinaldo viu que não dava para ficar com o Ramon até o Ancelotti vir, porque ele já estava falando isso sobre o Ancelotti, né? E aí ele pegou o Diniz, o Diniz está fazendo um trabalho legal aqui no Fluminense, está todo mundo elogiando, vou colocar ele. E eu acho até que esperando, se der certo ele fica, né? E a imprensa está levando uma boa vantagem, tendo uma boa vontade ali com o Diniz. Mas deu muito errado, foi muito mal o Diniz nas eliminatórias. Nas eliminatórias o Brasil atualmente é o sexto colocado, que se fosse no formato anterior não se classificava nem para repescagem, que só iam 5, os 4 direto para a fase de grupos e o quinto para repescagem. Nesse formato ele iria direto, o sétimo vai para repescagem. Então o Brasil está ali com 7 pontos, são 3 derrotas para a Argentina, Uruguai e Colômbia. Não são seleções fracas, a Argentina é atual campeã do mundo, mas foi a primeira derrota do Brasil pelas eliminatórias em casa, ou seja, o Diniz teve todos os recordes negativos também, nunca havia perdido para a Colômbia, o Brasil até então, perdeu com ele, nunca havia deixado de ganhar da Venezuela, ou seja, nem empatar, tinha empatado antes de 2023, empatou no comando do Diniz, aquele jogo lá em Cuiabá, né, que teve a pipoca na cabeça do Neymar e tudo mais, e a derrota para o Uruguai, que no momento é a melhor seleção do futebol sul-americano, na minha opinião, que também trocou de técnico recentemente. Todo mundo achava que ia ser uma loucura lá o Bielsa, só que o Diniz é mais louco que o louco Bielsa mesmo. E tipo assim, nem o futebol da seleção está sendo vistoso, está sendo horrível de ver todos os jogadores ali do mesmo lado e nada dá certo, né?
Só deu certo no primeiro jogo contra a Bolívia, que eu não preciso falar nada, né? A Bolívia está entre as piores seleções do mundo, apesar de no momento a lanterna das eliminatórias ser o Peru, a seleção peruana. Porque a Bolívia, como sempre, se favorecendo da altitude que tem em casa, conseguiu uma vitória. O Peru até agora tem 2 empates, um deles quase foi contra o Brasil, porque o Brasil, de 2 vitórias que ele conquistou nas eliminatórias, uma foi contra o Peru e foi só 1-0 sofrido lá em Lima. Um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida, que foi às 11 da noite, não sei se vocês vão lembrar, né? O jogo foi marcado para as 11, terminou lá para 1 da manhã. Que desgraça de jogo. Ganhamos com o gol de cabeça do Marquinhos, um dos jogadores mais criticados da seleção, inclusive, nesse ano passado, de 2023. Agora, Dorival Júnior deve assumir, é o nome da vez aí pelo Edinaldo Rodrigues, é o técnico do São Paulo, foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022. O Flamengo não quis renovar com ele, foi uma sacanagem, deu tudo errado para o Flamengo no ano seguinte, não ganhou nada. Enquanto o Dorival foi para o São Paulo e ganhou novamente a Copa do Brasil em cima do próprio Flamengo. Fez um bom trabalho no São Paulo, recuperou o time ali na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro não foi uma grande campanha, mas a gente via que o foco era a Copa do Brasil, a Sul-Americana também de certa forma, onde também não conseguiu o título, mas foi até a semifinal. E é um bom treinador, mas eu não acho que seja, nossa, a solução, o cara vai trazer o Hexa, eu não acredito que seja algo assim. Eu não estou levando muita fé na seleção brasileira para conquistar o Hexa em 2026, não. Acho que tem outras seleções bem mais fortes, ao contrário do que eu imaginava em 18 e 22. Minha confiança está bem mais lá embaixo agora. E isso seria a mesma coisa se viesse o Ancelotti, apesar de que aumentaria, porque o Ancelotti é um cara multicampeão mesmo, né? O Dorival ganhou títulos mais relevantes da sua carreira agora nos últimos 2 anos, que foi a Libertadores e as 2 Copas do Brasil. Ele já tinha uma Copa do Brasil, se não me engano, com o Santos em 2010, né? Era ele o técnico lá daquele time do Neymar e do Ganso. Tinha o Robinho também em 2010. Agora, fora isso, ele só tinha estadual, ele não tinha Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele nunca ganhou de pontos corridos. Eu acho que vai ser curioso a gente ver o Dorival pegando um trabalho que era do Tite, porque eu vou desconsiderar o trabalho do Diniz e do Ramon Menezes, que foram muito ruins, então vamos esquecer que eles existiram. Vamos lembrar do trabalho da Copa passada que foi do Tite, e o Tite pega o trabalho do Dorival, e a gente esquece também o Sampaoli e o Vitor Pereira no Flamengo 2023. Né? Então vamos ver quem se sai melhor pegando a sequência do trabalho do outro, né? Tendo alguns atrapalhos ali no meio do caminho. Atrapalho, essa frase está certa? Essa palavra está certa nessa frase? Não. Bem, enfim, vocês acham que vai ser o Dorival mesmo? Ainda não está confirmado, o São Paulo tem que resolver a situação dele com o Dorival Júnior. Eu não sei exatamente se tem multa, uns estão falando que tem, outros estão falando que não tem. Mas cabe ao Dorival, se o Dorival falar que vai, ele vai. A decisão é dele. E eu acho difícil ele recusar, né? Até porque não tem uma estabilidade tão grande aqui no futebol brasileiro em clubes, né? Na seleção, querendo ou não, ele vai ter uma estabilidade maior. Eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor que o Diniz, porque ele não é um inventor, né? O Diniz não abdica das suas ideias. O Dorival é bem mais flexível nesses termos, né? O Dorival é um cara eficientista. O Fernando Diniz não, se tiver que perder para jogar do jeito que ele joga como a gente viu ele fazer com o Manchester City. Eu sei que eu vou perder, mas eu não vou abrir mão de jogar como eu jogo, mesmo que a chance seja mínima de vencer. Então eu acho que o Dorival vai conseguir melhorar a campanha da seleção nas eliminatórias. Agora, na Copa do Mundo aí são 8 jogos e tudo pode acontecer, né? Não depende só dele também. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Eu gostaria de ver o José Mourinho como técnico da seleção. Ele tem contrato com a Roma até julho, que é o fim da temporada europeia, até junho na verdade. Então ele poderia até assumir já na Copa América, e para mim o Mourinho aceitaria, é o estilo dele, né? Ele chama a responsabilidade. E eu queria ver o Mourinho como técnico da seleção. Aí tem outros nomes, Abel Ferreira eu acho que no momento é mais preparado que o Dorival. E aí falando de nomes estrangeiros e portugueses, né? O Jorge Jesus também, o contrato dele com o Al-Hilal vai acabar no meio do ano, poderia ter vindo antes, só que aí seria meio esquisito, né? Por que o Edinaldo não trouxe ele antes? Mas também poderia ter trazido o Dorival antes, por que não trouxe? No início de 2023, quando o Brasil já estava sem o Tite, o Dorival já estava fora do Flamengo, não trouxe, quis inventar essa história de Ancelotti. E o Ancelotti sempre disse que a prioridade dele era renovar com o Real Madrid, o que aconteceu no final das contas. Ou seja, a CBF é uma bagunça, reflexo deste país. E ainda por cima vemos o STF intervindo dentro da CBF. Né? Então é uma bagunça mesmo esse país, é difícil ter esperança. Mas no futebol eu acho que pode melhorar de alguma forma, porque não é uma ciência exata. Mas é isso, esse foi o primeiro vídeo do ano. Se você gostou, deixa aí o seu like. Eu acho que nem vai ter edição, não vai bater 10 minutos aí para fechar. Então deixa o like, se inscreva no canal se for novo, compartilhe o vídeo e deixe aí nos comentários quem deveria ser o técnico da seleção e quem deve ser o presidente, porque o Edinaldo ainda não está garantido que ele vai ficar não, ele pode sair, hein? Tamo junto, valeu!